Você sabia que é possível utilizar o FGTS na compra do seu imóvel financiado? Aqui nós vamos falar de como é feito esse processo e quais são as regras para conseguir a liberação. Para falar sobre a utilização do FGTS no financiamento imobiliário, nós vamos falar dos requisitos do comprador e dos requisitos do imóvel. Bom, começando pelos requisitos do comprador, o primeiro ponto é que ele deve ter no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS. Ou seja, ele tem que ter sido registrado, contribuindo certinho para o FGTS por no mínimo 36 meses. Mas isso não significa que tem que ser na mesma empresa por um tempo ininterrupto. Isso é feito com a somatória dos períodos que o comprador já teve registro no FGTS em empresas diferentes. Se somado der esses 36 meses, então ele está apto para utilização. Um outro ponto, aí a gente vai entrar na localização do imóvel, mas também na questão da residência e do trabalho do comprador. Na verdade, a regra é a seguinte: ele não pode possuir um outro imóvel na mesma cidade, cidade vizinha ou ainda uma região metropolitana vizinha do imóvel onde ele está comprando. E pela regra do manual do FGTS, é entendido que ele não pode ter mais de 40% da propriedade do imóvel na cidade, cidade vizinha ou região metropolitana vizinha. Então, se ele tiver uma participação no imóvel menor que 40%, sim, ele vai estar apto à utilização. O outro ponto muito importante é que ele tem que comprovar residência por no mínimo 12 meses ou trabalho na cidade onde ele está comprando ou cidade vizinha onde ele está comprando o imóvel. Isso significa que, se for por residência a comprovação, ele vai ter que ter um comprovante de residência atual, de no máximo 30 dias, e um de no mínimo 12 meses atrás, para comprovar que ele mora naquela cidade por esse período todo. Mais uma vez ressaltando que não precisa ser especificamente na mesma cidade do imóvel. Pode ser numa cidade vizinha ou ainda na região metropolitana vizinha. Mas sempre lembrando que ele não pode ter um outro imóvel nessas mesmas cidades. No caso da comprovação por trabalho, ele vai ter que solicitar à empresa onde ele trabalha uma declaração de que ele trabalha ou está lotado e registrado naquela cidade. É uma declaração bem simples, que é feita com base no modelo fornecido pela Caixa, onde a empresa vai atestar os dados dele como funcionário, onde ele está registrado e há quanto tempo ele trabalha na empresa. Mas lembrando que, nesse caso de comprovação por trabalho, não exige período mínimo de trabalho. No caso da comprovação por residência, sim, tem que ser no mínimo 12 meses. Então, para quem comprova a residência e comprova trabalho, ótimo. Mas se só comprovar um dos dois, já é o suficiente para a utilização do FGTS. Um outro requisito é que o cliente não pode ter nenhum financiamento pelo SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, ou seja, imóveis que são avaliados em até 1,5 milhão. Ele não pode ter nenhum financiamento ativo em nenhum lugar do Brasil. No próximo vídeo, nós vamos entrar no detalhe sobre o SFH, como que funciona, quais são as regras, e porque essa é a modalidade de maior volume de financiamento do Brasil. Aí, para que ele faça, então, o processo de liberação, além do comprovante de renda ou de trabalho, né, ele vai ter que mandar a cópia da carteira de trabalho, com as páginas onde ele tem lá o seu registro, comprovando esse período de 36 meses. Ele vai ter que enviar a cópia do imposto de renda ou declaração de isento, e cada banco vai disponibilizar para ele uma autorização de movimentação do FGTS, que é um formulário onde a gente vai colocar, então, os dados da conta dele, o valor que vai ser sacado, e então ele vai assinar autorizando o banco a fazer o saque daquilo, e esse pagamento, então, ele é feito direto na conta do vendedor, junto com o valor financiado. Então, se você está curtindo esse conteúdo, se inscreve no canal já para se manter atualizado, que toda semana a gente vai ter vídeos aí com coisa muito legal. Agora, então, nós vamos falar sobre os pontos principais dos requisitos do imóvel para a utilização do FGTS. Todos esses requisitos que nós estamos falando, eles não se aplicam só à utilização do FGTS no financiamento, também na compra à vista. Então, o imóvel, para que seja aceito para a utilização do FGTS, ele tem que estar localizado em área urbana e um imóvel exclusivamente para fins residenciais. É muito simples verificar se o imóvel está localizado em área urbana, porque às vezes é uma chácara, alguma coisa, a gente não sabe exatamente se é classificado como urbano ou como rural. Mas se ele contribuir em forma de IPTU para a prefeitura, então ele é classificado como imóvel urbano. O outro ponto fundamental também é que o imóvel não pode ter nenhum restritivo na matrícula. Então ele não pode ter nenhum bloqueio na matrícula, nenhum bloqueio judicial, nenhum bloqueio dos vendedores, assim como no financiamento sem FGTS. Além disso, da mesma forma, ele também não pode estar com usufruto. Então, se tiver usufruto, tem que ser feita a baixa e a renúncia do usufruto. Basicamente, o imóvel, para ser aceito no FGTS, ele tem que estar enquadrado no SFH. Então, a avaliação do banco ela é a mesma, independente se o financiamento é normal ou com utilização do FGTS. O imóvel ele tem que ser avaliado em até 1,5 milhão de reais.
Se eu, por exemplo, estiver comprando um imóvel por 1.400, mas a avaliação pegar 1.550, então não vai ser possível a utilização do FGTS. Ele vai ser enquadrado esse financiamento, então, no SFI, que é uma modalidade diferente do SFH, que a gente vai falar mais para frente também. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link do manual do FGTS, se você quiser consultar mais a fundo cada ponto desse. Caso o cliente não consiga a utilização imediata do FGTS, ou por não comprovar residência, ou por não comprovar trabalho naquela cidade, e depois de 1 ano que ele tiver com aquele financiamento ativo, ele vai ter como comprovar sim residência, se ele realmente estiver residindo ali, e aí vai poder utilizar o FGTS para quitação ou antecipação do saldo devedor do financiamento. Então se inscreva no canal para se manter atualizado e receber os nossos vídeos em primeira mão. Vai rolar ainda muito conteúdo detalhado de cada passo a passo do financiamento, de cada etapa, e se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários também. Muito obrigado e até a próxima.